Olá, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, Eloy Pietá Oficial, Bancários de Guarulhos, Olhar Cidadão Guarulhos, canais no YouTube e pela TV Guarulhos, canal 508 da Vivo e canal 3 da NET. Sou o Vanderlei Ramazini e estarei com vocês nesses próximos 30 minutos à frente do programa Olhar Cidadão, um programa em parceria com o programa Fique Ligado, do nosso companheiro Eloy Pietá. Hoje estarei conversando com ele, o secretário estadual de combate ao racismo do Partido dos Trabalhadores, Tiago Soares, sobre um tema que está na mídia, está em todos os cantos, no mundo inteiro, que é o racismo no futebol. É rapidinho, é após a nossa vinheta. Olá, Tiago, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa Olhar Cidadão. Faça sua apresentação aos nossos ouvintes telespectadores. Olá, Vanderlei, dá uma boa noite, a todos e todas que nos acompanham. Eu sou Tiago Soares, estou secretário estadual de combate ao racismo do PT, no estado de São Paulo. Moro na cidade de Guarulhos, como meu amigo Vanderlei, militante, desde os 14 anos de idade, fui do movimento estudantil secundarista, movimento universitário, movimento negro. Então, sou um ativista, da luta antirracista, morador de Guarulhos, e que estou à disposição, Vanderlei. Quero agradecer a você, pela parceria, deixar aqui público, a importância de um companheiro como o Vanderlei à frente de um sindicato tão importante da nossa cidade, que é o Sindicato dos Bancários. Então, vamos lá, vamos bater uma bola aqui. Legal. Obrigado por você ter citado a questão do sindicato, Tiago, que a gente tem sempre uma luta, Se você for reparar e entrar nas agências bancárias, o número de negros que tem nas agências bancárias são pequenos, E a gente sempre tem essa luta junto aos banqueiros, A gente tem hoje a categoria maior número é mulher, Mas a questão de negro e negro nos poderes e cargos de gerência são ainda pequenos. A gente tem que ampliar isso, A gente tem que lutar para fazer essa justiça. Mas hoje, Tiago, nós vamos conversar sobre um tema que está na mídia no mundo inteiro, E está na mídia no mundo inteiro por quê? Porque nós temos uma pessoa que não está deixando colocar panos quentes em cima. Está indo, está reclamando, está levando sua reivindicação e está protestando, que é o caso do Vinícius Júnior, lá o Vini Júnior do Real Madrid, O caso de racismo no futebol. Não é de agora, a gente sabe que a questão do racismo no futebol não é de agora, mas não existe, eu acho que, punição, por ter já todo esse tempo na questão do racismo no futebol, Tiago, não existe ainda uma punição severa, Eu acho que o que você poderia iniciar falando com a gente aqui, eu acho que é sobre essa questão, porque, infelizmente, a sociedade ela só se conscientiza quando é punida. Não existe uma conscientização de classe ou conscientização de necessidade. E eu vou dar um exemplo aqui na questão do cinto de segurança, Quando todo mundo reclama, vai cinto de segurança. A hora que começou a ser punido, multado, começaram a se conscientizar e ver a importância de salvar vidas. Essa questão do racismo no futebol, eu acho que tem um pouco esse viés da punição, E a gente viu declarações do presidente da La Liga, infeliz, E os clubes não fazendo nada. Eu acho que você poderia abordar um pouco sobre essa questão pela sua vivência aí na Secretaria do Combate ao Racismo. Vanderlei, nós estamos numa semana sine qua non, vamos dizer assim, importante para a luta antirracista no mundo. O que aconteceu com o Vinícius Júnior, na verdade, é um reflexo da omissão dos clubes, a omissão do Estado, seja o espanhol, seja o brasileiro, como um todo, de tratar o racismo como algo normal, naturalizar o racismo. Esse caso do Vinícius Júnior, é bom dizer
né? Para quem não sabe, o Vinícius tem 22 anos de idade. Esse rapaz foi para a Europa com 17 anos de idade. E desde lá, ele vem sofrendo casos de racismo. Então não é nada novo. O Vinícius é vítima do racismo e ele resolveu trilhar pelo caminho do não silêncio. Ele resolveu, Vanderlei, ele resolveu denunciar os casos de racismo. Esse último episódio aconteceu porque ele foi enfrentar, ele foi apontar o dedo para o agressor, para o racista, né, que estava na arquibancada simulando, né, gestos de um macaco. Então, o Vinícius Júnior, o nosso Vini Júnior, até nós tivemos um ato na semana passada, na frente da embaixada espanhola, e nós, no consulado, né, geral da Espanha, e eu falei na minha intervenção, eu coloquei, né, mandei uma mensagem para o Vinícius dizendo: Vinícius, não abaixe a cabeça, continue, porque você pode inspirar inúmeras gerações. Eu tenho um filho de 13 anos, Vanderlei. Eu tenho certeza que meu filho, que está na fase, né, do futebol, ao ver o Vinícius Júnior se levantando, com certeza vai transformar, né, vai ser inspirador para ele continuar lutando. Então, o que o Vinícius, esse jovem de 22 anos, tem feito é coisa de gigante. Porque enfrentar o racismo na nossa sociedade é algo totalmente que dói, machuca. E o pior de tudo, ele é naturalizado. O que o presidente da La Liga fez foi simplesmente colocar para fora o que muitas pessoas pensam sobre a questão do racismo, que é menosprezar o racismo, que é diminuir o impacto do racismo, que é o famoso mimimi. Nós assistimos isso aqui no Brasil, Vanderlei. Vamos lembrar que até dia 31 de dezembro o Brasil era governado por um cara que dizia que os quilombolas eram equivalente a arrobas. Arrobas. Então, eu estou falando da Espanha, mas aqui no Brasil também. Sim, e aproveitando esse gancho que você fala do governo, a gente sabe que o racismo está enraizado na população, né? E que tem seus governos também que estimulam, né? Como você falou, até a gestão passada tinha governo que estimulava isso. E nós, infelizmente, Tiago, tivemos um exemplo agora do Magno Malta, né? A que ponto chegou ele dar aquela declaração, né, num governo que não é mais o governo que estimula isso, é um governo que combate. E aí eu acho que, infelizmente, né, tem que haver penalidade para isso, porque são exemplos claros, né, de pessoas que ainda se acham que podem falar, né, que a questão do negro, ao macaco, né, os defensores dos animais não estão se pronunciando. Que comparação absurda! Né? Então, a que ponto chega um senador da República fazer isso? Né? É triste, né, Tiago? Ô, Vanderlei, o que me espanta, no caso do Magno Malta, é que é um senador com anos de parlamento. Não é qualquer senador. É um senador que é o porta-voz de um segmento expressivo da nossa sociedade, religioso, e ele fala com naturalidade, ainda achando que estava defendendo o Vinícius Júnior, dizendo que tinha que ter uma ação positiva. Não tem ação positiva para racismo. A principal ação positiva para enfrentar o racismo é punindo, é colocando os agressores atrás das grades, é colocando os agressores para aprender o que é o racismo na nossa sociedade. Não tem passar a mão na cabeça de racista. Até porque, Vanderlei, né, essa sociedade tão desigual, porque na Europa, é bom a gente dizer, esse presidente da La Liga, ele tem relações profundas com a extrema-direita espanhola. Então, você tem um projeto por trás desse pensamento, um projeto de ojeriza aos pobres, um projeto de ojeriza aos negros, né? E vamos lembrar, a Europa ela tem um problema real, que é de imigração,
né, muitos africanos que não têm oportunidade porque foram explorados, né, o seu continente é explorado até os dias de hoje, e vão buscar, né, vão buscar a vida, né, se construir no continente europeu. E não querem abrir as portas, né, para que as pessoas, né, que os africanos possam chegar, porque dizem que os africanos estão roubando emprego, estão roubando espaço. Então, a ação do presidente da La Liga não foi uma ação isolada. A ação do presidente da La Liga era uma ação organizada. Depois ele recorreu, pediu desculpa, mas a desculpa dele, para mim, não valeu de nada, Vanderlei. Sabe por quê? Porque não teve medidas concretas da La Liga para punir os agressores, os torcedores que estavam no estádio imitando um macaco. E o principal, que eu acho que é um ponto que nós temos que discutir também, né? Você falou, abordou a questão da punição, que é os patrocinadores. Por exemplo, você que é bancário, um dos principais patrocinadores da La Liga é o Santander. Como uma empresa. O Santander, Thiago, ele já informou que não será mais patrocinador. Mas até aí ele informar e oficializar ainda tem uma grande distância, né? Vamos aguardar para ver se vai se concretizar. Até porque informar no momento de comoção é fácil. Eu quero ver o depois. E além de cortar o patrocínio, quais são as medidas concretas que uma empresa como essa faz para poder enfrentar o racismo na sua instituição? Você mesmo abordou. A gente vai em um banco, qualquer banco, né? Não tem banco democrático, é bom dizer. Aliás, tem banco democrático, aquele que você presta concurso. Tirando isso, você não tem. Quando você vai ser selecionado, né, para você poder adentrar no serviço bancário para trabalhar, não estou falando nem para ir pagar a conta, porque também a gente é discriminado pela bendita catraca. Mas para trabalhar, quando você vê lá, você vê a paleta. A paleta é clara, ela é branca. Ela não tem. Agora eu estou colocando alguns pardinhos para dizer que é inclusiva. Mas é mentira, porque ainda a população negra, preta, ela fica de fora. Mas voltando para patrocínios, a La Liga tinha, os patrocinadores da La Liga tinham que ser os primeiros a dizer, tira minha marca disso. Minha marca não coaduna com esse tipo de ação. Não teve nem ação dos patrocinadores na hora. O juiz, o VAR expulsou o agredido, a vítima. Então, é a engenharia perfeita do sistema racista escravocrata. E você vê, né? O futebol, eu acho que o futebol e a Fórmula 1 são os esportes que mais circulam dinheiro, né? Se você pegar os contratos milionários dos jogadores, os valores que os carros da Fórmula 1 equivalem, né? É muito dinheiro. E eles não têm nenhum programa, precisa os próprios atletas, né? Os pilotos de Fórmula 1, né? Vide Lewis Hamilton, né? Que bate de frente também nessa questão, né? Os jogadores, infelizmente, a gente não vê os clubes fazerem qualquer ação de punição. Tivemos alguns casos recentes aqui no Brasil, que o Grêmio ficou afastado da Copa do Brasil por causa dos torcedores, né? Mas são situações isoladas. A gente não vê uma ação concreta mesmo para dizer assim, olha, basta, não dá, chegou no limite, né? Não dá para ganhar dinheiro em cima disso, porque é o que os clubes fazem, são ganhar dinheiro. E aí você pega o próprio Vini Júnior, quanto que foi o contrato dele? Nós tivemos casos aqui, ó, do Tyson, que sofreu racismo, Dentinho, o Hulk, Daniel Alves, que jogaram uma banana para ele lá, ele ainda satirizou, pegando a banana e comendo. Né? O próprio Neymar foi vítima de racismo, Roberto Carlos, Everton Luiz, Fred e Marcelo. São uma pequena parcela aqui que eu peguei, né, que foram discriminados, sofreram racismo em clubes que têm os contratos milionários. Né? Então, o que esses clubes têm que fazer? Eu acho que aí um pouco nessa linha que você coloca,
de dizer assim, olha, nosso clube não pactua com isso, né? Nosso clube não pactua. Se tem torcedor que faz isso, vai ter que ser punido, né? Talvez aí criar uma regra, olha, a primeira ação de torcedor, se não for localizado o torcedor, o clube paga a multa. Ah, é localizado o torcedor, aí tem que pagar a multa o torcedor, ficar afastado do estádio por um período, né? Eu acho que isso tem que ser, já deixar para punição mesmo, né? E algumas outras consequências, desde afastar o clube lá por um período, perder mando de campo, porque as pessoas só sentem quando é punida, infelizmente, né? E os clubes, eu acho que tem que dar esse exemplo de mostrar, olha, aqui a gente não quer isso, né, Thiago? Perfeito, Vanderlei, perfeito. Vamos lembrar do caso também do jogador Aranha, né? Vindo de um clube tradicional como é a Ponte Preta, até hoje, você que nos acompanha, o Aranha já não é mais jogador, já, né, ultrapassou, é vítima de racismo, foi punido por denunciar o racismo. Então, esses casos de racismo, não só no futebol, né, Vanderlei? É bom que agora, assim, né, você vê como que é trabalhada as coisas, a mídia principalmente. A mídia que poderia ter um papel tão importante nessa luta antirracista, né, ela cria uma cortina de fumaça, né, ela só dá vazão para esse debate quando é alguma coisa que chama muito atenção, é, mas a questão do racismo, hoje nós estamos falando do futebol, mas ele não é o problema só no futebol. Até olhando para o futebol, é meio contraditório o que eu vou dizer agora, chega até a ser mais democrático, porque você tem uma ascensão maior de jogadores negros, né, dentro dos seus clubes, mas é bom dizer àqueles que nos acompanham que o racismo é um problema da nossa sociedade. É no emprego, é na política, é na cultura. Se a sociedade ela não toma a iniciativa de enfrentar o racismo de forma estrutural, porque na Europa não, mas no Brasil nós podemos afirmar, né, que o racismo é estrutural, né? O desenvolvimento da nossa sociedade, do nosso país, ele se deu a partir, né, da escravidão, da mão de obra escrava de africanos vindo da África, sequestrado da África. O capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil se dá a partir de corpos negros. Então, quando a gente diz que o racismo no Brasil é algo estrutural, a gente quer dizer que, assim, se a gente não mexer nas estruturas do nosso país, do Estado brasileiro, das políticas públicas, nós vamos ainda passar séculos, não é décadas, séculos ainda tendo a chaga do racismo. E sabe qual a diferença, Vanderlei, do Legal. Brasil, por exemplo, para um país como os Estados Unidos? Né? Fala muito dos Estados Unidos, das ações afirmativas, é que aqui no Brasil a população negra é 56%, e nos Estados Unidos não chega a 15%. Então nós estamos falando de uma maioria, no nosso caso, do nosso país. É uma maioria que não é respeitada como maioria, nem economicamente, nem culturalmente. Porque o caso do Vinícius Júnior é um caso clássico. Tá provado que não adianta ter ascensão social, econômica. Porque mesmo quando você tem ascensão econômica, você não deixa de ser negro ou negra. Você sempre vai ser visto como negro e uma negra. Você sempre vai ser vitimizado pelo sistema por você ser negro ou uma negra. Você sempre vai ser olhado como um cidadão ou uma cidadã de segunda categoria. Até porque é bom a gente sempre relembrar. Eu gosto de fazer, viu, Vanderlei, um paralelo com o Brasil, com a Legal. questão mundial. É bom a gente entender, compreender que esse país, mas não só nesse país, na Europa, via a população negra, aí no nosso caso específico, durante minimamente 350 anos, como cidadão, cidadã que não tinha alma. É disso que nós estamos falando. Então, se você não tem alma, Vanderlei, você não sente dor. Se você não sente dor, você não tem relação afetiva, você não tem relação
emocional. Então você vira um objeto. É disso que nós estamos conversando. E aqui no Brasil, 100 anos após a abolição inacabada da escravatura, a gente ainda só precisou a Constituição de 1988 para a gente garantir, por exemplo, o direito sagrado à educação. Até então, até 1988, toda a população brasileira não tinha direito à educação. E quando você olha para essa população, a gente está falando da população negra, porque ela sempre foi abaixo das desigualdades do nosso país. E aproveitando que você falou da questão do negro, né, ser visto como um objeto, né, de que vale, Tiago, essa questão? O Pelé, um ídolo do futebol negro. Leônidas da Silva inventou a bicicleta. Né? Você pega Eusébio em Portugal, né? O exemplo que ele deu era o Pantera Negra lá em Portugal. Né? Outros exemplos aqui do Brasil, o Ronaldinho, o Ronaldo Gaúcho, né? O próprio Romário. Né? Esses exemplos que a gente tem, até que ponto eles são ídolos? Enquanto eles jogam futebol e dá resultado para o torcedor, porque eles vistos na rua, sem ser ídolo, eles seriam vistos apenas como um negro, né? Não como ídolo. Né? Isso eu acho que a sociedade tem que refletir. Né? Acho que tem que valorizar a pessoa. Né? É o negro, é o branco, do mesmo jeito que o Ronaldinho joga, outro poderia jogar também. É a questão da habilidade da pessoa. Mas me parece que o negro só serve para isso, né? Essa questão assim, olha, enquanto está me dando alegria, é aquela questão de servir, né? Que é da questão escrava, como você falou. Está me servindo, tá ótimo, né? É o negro me servindo. E não é isso, né? Nós temos aí muitos exemplos a citar e não podemos deixar isso acontecer. Eu acho que esse programa nosso aqui é para mostrar realmente para os jovens. E a gente sabe que a gente vem numa sociedade que é racista, preconceituosa, mas cabe a nós, a cada geração, eliminar isso. Acredito que isso que a gente está fazendo vai contribuir para as novas gerações que eram xenofóbicas, homofóbicas, racistas, vai diminuindo. Nós não vamos radicalizar isso de uma hora para outra, mas cabe a nós, eu acho, Tiago, fazer esse papel que a gente está fazendo aqui. Levar a informação de que, olha, não dá mais. Né? Chegou o momento que a gente tem que se posicionar, né? E as empresas, clube de futebol, tem que fazer parte disso. Não dá para trazer o fascismo de volta. Né? O fascismo tentou crescer um período, mas agora a gente tem que acabar. Não dá para deixar eles crescerem, né? Exato, Vanderlei. Nós temos que... Eu acredito, estou esperançoso. Estou aqui em Brasília. Hoje eu estive com a secretária de promoção da gestão da igualdade racial, do Ministério da Igualdade Racial, Ieda Leal, e ela trouxe boas notícias também. Eu acho que é bom a gente falar de boas notícias também, a gente fica numa depressão. Sim. E o Ministério criou um protocolo, o Ministério do Esporte, né, para você ter uma ação mais direta de enfrentamento ao racismo, né, aqui no futebol brasileiro, porque aqui também nós temos casos de racismo, né? Então, está sendo construído um protocolo para o Ministério do Esporte, com o Ministério da Igualdade Racial, junto com a CBF, para poder, de fato, punir e ter um regramento sobre essa questão do racismo no futebol aqui no Brasil. E outra coisa, Vanderlei, que eu acho que é importante a gente dizer, né? Essa questão, quando eu falo essa questão do objeto, isso é muito sério. Porque você, quando parte de que uma pessoa não tem emoção, não tem alma, você está querendo dizer que aquilo ali não tem produtividade. Ou a produtividade você tem um certo limite. Você só serve quando você está produzindo. Quando você deixa de produzir, você já não tem mais importância para essa sociedade. Esse é o debate, entendeu? Aí você joga de canto. Aí você joga ela como inferior. Né? Esse é o debate que nós temos que fazer com muita seriedade, nós temos que enfrentar, e é ações como a sua, como você ter convidado para a gente dialogar, bater um papo aqui na sua rede social, falar um pouco dessa chaga que aflige a nossa sociedade, e eu vou dizer, viu? Uma vez perguntaram para mim,
mas vocês, o racismo, perdão. Primeiro que o racismo não é um problema de nós negros. Nós não criamos o racismo. O racismo é um problema da sociedade, principalmente dos brancos e brancas. Se quer viver numa outra sociedade, você convoque, né, os negros e negras junto para você enfrentar isso daí. Se você tiver essa disposição, não tenha dúvida que a gente vai construir uma nova sociedade. E não basta só fazer bom discurso. A prática antirracista, ela tem que ser na prática, no dia a dia, né? Nas organizações, seja sindical, seja movimento popular, seja nos espaços institucionais. Não tem medida menor do que essa. Essa é a medida mais concreta e eu acredito que a gente pode. Nós temos dado grande espaço, acho que tem o presidente Lula, né? Logo, né, estava lá no Japão, no G7, usar o púlpito para o mundo, né? Porque o G7 né, tá, a imprensa mundial, ele chamar, porque pode ver, quando o presidente Lula faz o discurso condenando o que ocorreu, o caso cria uma repercussão mundial. Isso. Que é um líder de Estado colocando holoforte sobre um problema. Então, assim, isso nos engrandece, nos dá força, mas ainda nós sabemos que precisamos de mais. Com certeza. Queremos mais e temos que lutar mais, Vanderlei. Vamos agradecer aqui a participação de algumas pessoas, Tiago, que está bombando aqui a nossa rede aqui, ó. Aldo de Júlio está dando boa noite para mim e para você. Ana Paula dizendo que é um importante tema aqui na discussão. O nosso Antônio Gomes Toninho, que foi diretor do sindicato, nos parabenizando. O Zinho, que foi aqui diretor do sindicato, hoje é músico e está aí nas redes também. O Wagner Campanello, essa é uma colocação, entretanto, foi justamente o que constituiu no povo preto o seu caráter revolucionário, logo de cara, sendo a primeira classe trabalhadora da colônia do Brasil. Uma boa reflexão dele aqui sobre a questão negra. Então, Wagner Campanello com a gente aqui. Está também o Itanir Batista, Tarcísio Marilu Guira, Arnaldo Fraga, o Sérgio Alberto da Silva, Nilza Camilo e Maria Abrelina. Essa Maria Abrelina está toda as nossas terça-feiras aqui acompanhando. Então, o pessoal manda uma boa noite para nós, né, dizendo que é um bom tema que a gente está colocando. A gente, assim, o tema, ele é bom, ele é importante, mas eu não gostaria de estar fazendo ele aqui. Né? Não gostaria de estar a gente comentando sobre isso. Gostaria de estar comentando sobre esse tema, mas eu acho que é importante no nível que está a sociedade. Né? Eu acho que a sociedade está passando por um nível de transição, principalmente com o governo Lula agora voltando a essa questão, porque a gente sabe que se tivesse outro governo, não faria essa defesa que ele fez lá no púlpito, falando para os líderes mundiais. Né? Então, acho que é importante a gente passar por esse período agora de novas ideias, de novas valorizações, de colocar realmente os problemas na mesa e dizer, olha, não dá mais, estamos numa era que não aceita mais isso. Né? Se nós aceitamos até agora por uma questão de geração, a que vem aí atrás tem que dar exemplo e não pode seguir. Né? Então, acho que é um pouco isso. E aproveitando, Tiago, infelizmente, como eu falei, o nosso tempo, e quando o tema é muito bom, passa rápido aqui. Então, eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais e agradecesse ao nosso público. Vanderlei, só tenho gratidão, né, por você abrir esse espaço, a sua rede, a rede de parceiras, para trazer esse assunto, né? Sempre que precisar, estou à disposição, sou um soldado dessa luta e dizer, vamos junto construir uma sociedade antirracista da prática. E prática é o que você fez hoje e no que precisar, meu companheiro, conte comigo. Obrigado, Tiago. Sucesso para você na sua nova caminhada, que a gente sabe que vai ter, o que também puder contar com a gente aqui, pode contar, tá? Então, obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Até a próxima terça. Olhar Cidadão está de olho. Fique ligado.